Brasil, o prostíbulo das bets. O debate sobre isso está muito superficial e raso, no sentido de tanto não vão nem à origem do problema, à raiz do problema, quanto não estão tentando resolver também, nem querem, principalmente esses aí, os políticos aí, ó. Então chamaram essa, tentar não xingar, né, essa cidadã aí para essa CPI, que é mais uma, né, ambiciosa que tá querendo ganhar dinheiro fácil. Mas o ponto aí é que tá. Nem vou culpá-la como a maioria tá fazendo, nem. E culpar esses retardados aí também. É difícil falar sem xingar, né? Mas porra. Desses senadores, porque eu não vou culpar pelo motivo que estão culpando deles serem ridículos e Zé Ruelas nessa CPI, né? Mas a culpa deles está em não querer resolver o problema. Porque a solução que estão querendo dar é regulamentar esses jogos online, que foi de uma lei do Michel Temer, como a gente vai ver mais adiante, no curto governo desse filho da puta aí, que ele já conseguiu tocar o terror no país e entregar o país a essa marginalidade aí, a essa putaria escancarada, essa jogatina, a especulação, ao rentismo, tudo isso é fruto, é nessa mesma lógica que o Brasil foi se encaminhando, né? Se desindustrializando, né? Informalizando a economia, os empregos, precarizando os empregos, aí tá tudo se afunilando, né? O país apenas que exporta commodities, matéria-prima, produto acabado, tudo importado, empregos precários, aí vai se alimentando essa prática. E tudo isso que a gente está vendo agora é consequência só. E não querem combater de verdade. Porque se a gente quisesse combater, já proibia tudo. Não era nem para ter passado essa lei do Temer. Não era nem para estar legal. Os jogos ainda são proibidos no Brasil. Mas fizeram essa lei para burlar. E é pior do que cassino físico. Porque o cassino físico, pelo menos, tem emprego. Tem pessoas trabalhando lá. Carteira assinada, né? Remunerações. E aí, de uma forma ou de outra, movimenta a economia de forma mais concreta. Agora, isso aí é só para o povo pobre, principalmente, perder dinheiro. E alguns se aproveitarem disso, né? Como é o caso dessa senhora aí. Isso. A senhora já, por acaso, não teve conhecimento de pessoas que tiraram suas vidas, de separações, de famílias indo à bancarrota, de agiotas? Não, A senhora nunca ouviu nada não. sobre isso? Aí ficam só nesse papinho moral, nesse moralismo. Ai, você não tem vergonha de fazer isso. Ai, coitada das pessoas. Porra, e aí? Ela tá, essa cidadã aí até faz a Virgínia até faz um questionamento coerente, né? Que ela diz, mas o papel é de vocês aí. Por que não proíbe essa porra? Não era nem pra ela estar permitida fazer essa porra de propaganda. Não era nem pra isso existir. Não era nem pra isso existir. Isso no movimento econômico. Isso movimenta lavagem de dinheiro. Movimenta uma economia ilegal. Dinheiro do tráfico tá rolando aí, dinheiro da máfia, como na própria CPI falaram. E é só o que não presta. Não era nem pra estar legalizado isso. Não é nem pra regulamentar, é pra proibir tudo.
E como eu disse, o cassino físico ainda é menos ruim do que essas porra desses jogos online. Como a gente vai ver mais adiante. A senhora joga todos os dias? Não. A senhora joga quantas vezes por semana? Quando eu não tô sem fazer nada, eu jogo. Mas não é todos os dias, não. A senhora vive num mundo de 53 milhões e tal, mas existem milhões e milhões que não a seguem e que não pedem socorro. Mas eu acho que eles pedem socorro pra senhora, porque a senhora tem o poder de fazer alguma coisa. Eu não tenho poder de fazer nada. Quem me Eu dera. não tenho aqui. Então aí tá. Pois é. Porra. Esse é o ponto. Ela tocou num ponto interessante. Apesar dela estar se beneficiando disso, ganhando milhões e tudo, esses filhas da mãe aqui é que tem que tomar uma atitude de proibir essa porra. E não regulamentar. Essa porra tem que ser proibida. Se fosse pra legalizar alguma coisa, que se legalizasse lá, voltasse lá o Copacabana Palace, os outros lugares lá, onde, pelo menos, que nem Las Vegas, né? Onde pelo menos existe o lugar. Tu pode ir lá reclamar no lugar se tu perder alguma coisa, se tiver alguma falcatrua, se tu perceber alguma falcatrua. Agora, jogos online não tem pra onde ir recorrer, rapaz. Não tem nem como. Aí fica no moralismo onde ninguém tem moral. Porque, como é o título do vídeo, o Brasil se tornou. A economia brasileira está baseada nessas porra dessas bets, tigrinho, dentro dessa lógica de especulação, de rentismo, um país desindustrializado. Aí quem é que tem moral para falar? As bets patrocinam. Olha a insanidade. As bets patrocinam o Campeonato Brasileiro, patrocinam as emissoras, patrocinam jogadores, jornalistas. Quem tem moral pra falar? Se bobear, até eles estão pegando uma grana aqui, os políticos. Quem tem moral pra falar? Tá todo mundo em volta dessa loja. Por isso que não proíbem. Era tão. O Alexandre de Moraes, que é metido a ter mão de aço, se quisesse, já teria proibido. Isso. Tranquilamente, não proibir até o Twitter. Muito. Coisa mais fácil é proibir essas porra aí. Tem propaganda a rodo dessas porcarias aqui, sem controle nenhum. As propagandas mais ridículas que se possa imaginar. E continua. Sem nenhuma fiscalização, sem nenhum banimento, sem nada. Tá aí rolando. Por que será? Tá complicado. Então, não, está complicado mesmo. Está muito Tá complicado porque nós essa. precisamos nos unir. Tá complicada essa hipocrisia de todos vocês aí. Nós já perdemos, eu estou lhe dizendo. Bom, O Brasil já perdeu enquanto nação. Já perdeu para vocês, que são cúmplices dessa entrega ao país, para o país se tornar esse puteiro a céu aberto, esse prostíbulo, esse cassino, esse quintal do mundo. Um país que não produz mais nada, só exporta, com a conivência dessa elite sanguessuga aí, todos eles. então a senhora não tem ciência de relatos de seguidores que afirmam ter se endividado, perdido patrimônio, desenvolvido vício em jogos, né? A senhora disse que a senhora joga quando não tem nada para fazer. De quanto a senhora publicidade? Não, eu já ganhei. Olha, porque eu tenho uma funcionária, Conta, nunca fez conta? Não. É porque estou dizendo, sem o contrato de publicidade. Não, eu já ganhei, já perdi. Ninguém ganha com essa porra. Só os donos dos jogos, a especulação, os traficantes, E quem recebe patrocínio disso, né? Só isso. Apostador não ganha porra nenhuma. Eu nunca fez conta, ganhei 6 mil reais. Aí eu quanto que eu já ganhei. Pois é, então todas as pessoas que a gente tem conversado. Aí fica nesse moralismo, a Soraya enrolando, com uma lentidão pra falar. Isso aí não chega a lugar nenhum.
Dizem que a situação é mais ou menos essa, porque a pessoa que está viciada, ela não quer olhar para a realidade dos fatos, né? A senhora Vocês estão viciados, então, na hipocrisia, porque vocês não querem olhar para a realidade dos fatos. A realidade dos fatos é que o Brasil se tornou o que, aliás, está cada vez mais, né? Não é de agora isso, mas se aprofundou de forma proposital, principalmente depois do impeachment, do governo Michel Temer, essa derrocada do país a ser um mero o fazendão do mundo, né? Porque não há problema esse termo agronegócio, né? Que até parte da esquerda demoniza, mas a questão não é agronegócio, agricultura, agropecuária. A questão é o país não pode ser refém de matéria-prima. Não pode se resumir a isso. Tem que produzir coisas. Como no projeto do Ciro Gomes, né? Tem que se criar os complexos industriais da agricultura, da defesa, da ciência e tecnologia, petróleo e gás, da saúde, etc. É isso, essa é a solução. Essa é a solução que ninguém está falando. É isso que ninguém quer tocar. Mas é só isso que resolve o problema. se arrepende de ter participado de alguma ação publicitária, considerando a repercussão social e os danos que estão sendo investigados por essa CPI? Olha, senadora, eu não me arrependo de absolutamente nada que eu já fiz na minha vida. E eu acredito que tudo serviu de ensinamento. Então, eu fiz. Não se arrepende de porra nenhuma. Essa porra vai continuar fazendo propaganda, ganhando dinheiro e agora vai curtir a vida que ela tá solteira, né? Aí que vai gastar o dinheiro do Tigrinho aí e foda-se. E penso que vou resolver alguma coisa chamando essa Maria Ruela aí. Ah, foda-se. O outro vídeo aqui de outra situação que também. Olha, acho que isso é mais propaganda de bet isso aqui. Que porra é essa? Eu vejo os meninos da periferia falando assim, professor, eu quero. Essa propaganda aí parece cartão de banco. Outro, dentro dessa lógica dessa economia de quintal que o Brasil está se tornando, né? Mais de 40 moedas, esse dinheiro tá. Pois é, bancos aí, taxa de juros. Essa é a questão, não é moralista só. Que tá certo, o Felco tá certo de dizer, de falar sobre a imoralidade disso, né? Mas, como ele mesmo vai dizer no final, é a solução. Ele coloca a solução como uma. Eu até entendo, né, as limitações dele nesse sentido, mas a solução como uma mera conscientização da população, como se isso fosse resolver, e não é. E é evidente também que a solução não está na mão dele, mas é necessário se incluir essa solução no debate, né? Nas narrativas, para não ficar só um debate esse debate moralista aí que não vai levar a lugar nenhum. Ah, você é mal porque você faz propaganda, aí você não sei o que, você é íntegro porque você não faz. Tá, e aí? E o país vai continuar. As pessoas são levadas a essa lógica, como até vai falar esse cara aí. Os meninos da periferia falando assim, professor, eu quero chegar a 10 mil inscritos para mim poder divulgar o Tigrinho e já ganhar um dinheiro. Então virou um modo de vida também o negócio, entendeu? Você não consegue escapar. Esse é o ponto. E aí?
Vai só dizer que quanto eles são imorais, mas e aí? Vai prender essa galera da periferia? Vai adiantar alguma coisa? Enquanto bets patrocinam o próprio Campeonato Brasileiro, emissora de TV, etc, etc. Porque os caras vão fechando com muita grana, muito dinheiro. E, pô, cara, você tem um canal de TV da Rede Globo, por exemplo, que tá caindo dinheiro, desce dinheiro, desce dinheiro, desce dinheiro. Isso aí precisa legislar, porque a quantidade de grana que cai é muito difícil de você fazer com que uma pessoa não aceite. Você depende muito da resistência ética dela. E é difícil no Brasil você ter 20, 30 mil seguidores e você vê gente ganhando milhões e o cara te oferecer 100 mil e você não fechar, brother. É um exercício muito complicado de se fazer também, entendeu? Cara, negócio de Globo, o pessoal sempre fala, a Globo, não é só a Globo, né? Todas as emissoras divulgam a aposta. Ah, por que vocês não cobram da Globo? Cara, a Globo é um CNPJ, ela não tem um rosto. Então é muito mais difícil você cobrar a Globo do que você cobrar os influenciadores. A Globo é uma empresa privada, o SBT, a Record. Igualmente, não adianta nada. Aí vão culpar as pessoas também. Não adianta culpar a Globo, cobrar a Globo, cobrar influenciador. Tem que cobrar toda essa linha econômica que o Brasil tá seguindo com a aval de todo mundo. E ninguém discute isso, essa polarização retardada, Lula versus Bolsonaro. Os dois representam esse modelo econômico que mantém essa porra. O Bolsonaro manteve essa porra. Aumentou a vinculação dessa porra, né? Cresceu durante o governo dele. Michel Temer passou pelo Bolsonaro, cresceu de uma forma vertiginosa e ele endossando. E o Lula mantendo. Quem é que se propõe a acabar com isso? Por enquanto, dentre as figuras nacionais, eu só vejo Ciro Gomes com uma posição mais enfática com relação a isso, até porque ele tem um projeto econômico, né, amplo, onde evidentemente não passa essas porcarias aí. Elas estão interessadas somente no lucro, elas não estão nem aí se é ético, se é moral que elas estão anunciando. Aí eu faço a mesma coisa, a alusão ao cigarro. Até quando foi liberado publicidade de cigarro, até o último dia que foi liberado, a Globo, SBT, Record, todas elas divulgavam cigarro. Só foi o governo proibir que no dia seguinte eles começaram a fazer campanha contra, porque aí não estava mais entrando dinheiro, agora eu posso abrir a boca e falar que aquilo é uma merda. A única diferença do cigarro é que, pelo menos também, se quisessem proibir o cigarro, tudo bem, mas cigarro, cerveja, etc., pelo menos são coisas que existem. Tem a fábrica do cigarro, tem a fábrica da cerveja, por mais que não sejam coisas boas para a saúde, né? Mas isso sim fomenta a economia de alguma forma, gera empregos concretos de alguma forma. Agora essas porra dessas apostas online não geram porra nenhuma. Sabe o que é porra nenhuma? Porra nenhuma. E como é que essas porra estão legalizadas ainda abertamente e todo mundo fazendo propaganda? Porra, meu irmão. Eu acho assim que existe uma possibilidade de mudança real, assim. É até por isso que a gente tem que se posicionar, falar tanto. E se fosse um game perdido, não teria porque a gente tá aqui, né? Na lei, não sei, não cabe a mim. Pois é, não sabe, não cabe a ti, mas a solução perpassa por aí e pelo modelo econômico que o Brasil escolhe seguir. Mas existe uma possibilidade de conscientização maior, sabe? Acho que muito do que falta é isso. A galera tá mais conscientizada sobre o assunto. Hoje, o Tigrinho e tudo mais tá muito bem inserido na cultura, entendeu? Muito bem inserido, tá muito vulgarizado, Música, mesmo, banalizado. É musiquinha, é pessoa falando sobre, é uma coisinha legal, soltando a cara. Engraçadinho, né? Mas é engraçadinho. Acho que precisa ter um certo um questionamento, um segundo olhar ali sobre a parada, para que exista uma conscientização geral ali no inconsciente coletivo, para que menos pessoas entrem, entendeu? Agora, quanto à lei, assim, eu sei que é muito mais complexo e tudo mais, não cabe a gente também, então assim,
Mas a parte do influenciador que se posiciona contra, falando sobre, denunciando e tudo mais, é mais de conscientizar o pessoal, sabe? Pessoal, tem vícios aí no mundo, tem gente que falou assim, mas e o álcool? Mas e outra coisa? Vai falar, peraí, depois nós vai conversar sobre isso. Por enquanto a pauta está sendo aberta, porque também é um vício, pô. Existem outros vícios também, com certeza, mas nesse vício aqui a gente está dando luz. Vamos aproveitar esse momento para dar o máximo de luz para que menos pessoas caiam aí, né? Pois é, o final até foi interessante porque resume, isso aí que estão fazendo é importante, mas é só uma contenção de danos. Agora vamos às soluções. Primeiro, a origem. Melhor ficar para parte 2, para ficar mais organizada.